Vamos combinar que não é tão fácil desenvolver histórias protagonizadas por vilões, com personagens assumidamente malvados, principalmente quando essas histórias decidem não contar com a presença dos heróis, daqueles que se opõem à maldade desses personagens. Nesse cenário, se você pesa a mão na crueldade desses vilões, se eles são simplesmente maus do começo ao fim, é provável que a gente não consiga se relacionar de forma alguma com eles, e daí a história pode acabar virando só uma contemplação fetichista da maldade. Ou então simplesmente entediante, né? Já que não existe uma mudança substancial na trajetória desses personagens. E é claro que vão existir algumas exceções que funcionam, mas geralmente em projetos mais autorais que não existem para serem agradáveis. Agora, quando se atenua demais as falhas de caráter desses vilões, quando se tenta transformar essas pessoas em anti-heróis e oferecer um arco meio manjado de redenção, é possível que boa parte do apelo original desses personagens vá embora e vire algo totalmente diferente, né? E de novo, tem várias vezes em que isso dá certo, mas na maioria dos casos o que sobra dessa diluição vilanesca é uma versão aguada de personagens que já foram bem mais interessantes. Justamente por isso, eu tenho adorado ver o que a série do Pinguim tem feito para equilibrar esses dois pontos, porque ela tem sido muito bem sucedida em nos fazer conviver com personagens bem distantes de qualquer âncora moral e ainda assim reter a nossa identificação com eles, né? Fazer com que a gente torça por eles. E, inclusive, ela consegue oferecer diferentes possibilidades de torcida que vão se tornando até contraditórias, num bom exemplo de como um roteiro bem construído é capaz de criar tensão e imprevisibilidade. Nesse vídeo, então, eu quero discutir o que tem feito o Pinguim funcionar tão bem enquanto uma série de vilão, e para isso fica o aviso de spoilers, pra gente comentar com detalhes, né? Se você não viu os primeiros 4 episódios, assiste lá e depois volta pra cá. Bom, o Pinguim é um dos vilões mais clássicos do Batman, e no filme recente do Matt Reeves, ele surge como um antagonista coadjuvante, numa posição meio intermediária na hierarquia da criminalidade. Ele é o gerente de uma casa noturna, ele tem um certo nível de poder e influência, mas ele está abaixo do verdadeiro vilão mafioso daquela história, que é o Carmine Falcone, naquele filme interpretado pelo John Turturro. Já na série, ao invés de continuar a trama do Pinguim a partir dessa posição meio estável em que ele se encontrava, o roteiro escolhe colocar ele numa desvantagem bem maior. Sem a presença do seu padrinho gangster, do seu chefinho próximo, né, que morreu no filme do Batman, ele volta a ser o objeto das gozações dos outros membros dessa família, por conta do seu jeito de andar, da sua falta de sangue azul e da sua aparência deformada. Um visual, aliás, que continua absurdamente convincente por conta do trabalho de maquiagem em cima do Colin Farrell, mas nem sempre a coisa pode ser resolvida com efeitos práticos, né? E nesses casos, existe todo um arsenal de técnicas digitais que podem dar conta do recado e que você pode aprender estudando na Faculdade Méliès. Olha, eu digo tranquilamente que a minha profissão começou de verdade depois que eu estudei na Faculdade Méliès em 2011, porque eu sempre quis trabalhar em áreas ligadas à criatividade visual, mas naquela época era quase impossível encontrar esse tipo de formação nas universidades mais convencionais. Desde então, o mercado se expandiu bastante, tanto no Brasil quanto fora, e a Faculdade Méliès continua sendo a melhor referência no ensino de artes digitais, animação, jogos, design e efeitos visuais, credenciada no MEC e posicionada em primeiro lugar no ranking das melhores faculdades de animação na América Latina. Ela oferece cursos de graduação em design de animação, jogos digitais e design, além de pós-graduação em animação 2D, produção executiva criativa, arte para jogos e efeitos visuais. Sem contar os vários cursos de extensão que funcionam tanto para quem está começando quanto para quem procura se especializar dentro de uma área específica. Eu diria até que a Méliès é bastante responsável por eu ficar constantemente aqui no canal, removendo a minha cabeça, ligando sabres de luz, expulsando aliens do meu interior e várias outras invenções de computação gráfica assumidamente excêntricas, mas sempre divertidas. O importante é que a Faculdade Méliès é o local ideal para quem deseja trabalhar como artista digital nos vários setores diferentes da indústria nacional e internacional. Só para citar um exemplo, eu adorei ver o nome de alguns amigos aparecendo nos créditos de filmes gigantes como Vingadores Guerra Infinita ou séries como Star Wars Andor. O que não é uma surpresa, já que a Méliès possui uma taxa de empregabilidade maior do que 80% para os seus alunos, muito por conta do seu foco em criação de portfólio, trabalho em equipe, gestão da criatividade e networking. Então dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse lugar tão legal e quem sabe você não acabe trabalhando num filme ou série que eu analise futuramente aqui no canal.
Voltando aqui, por conta desse ponto de partida, o Oz precisa de novo se impor ali no meio dessa gente e assegurar o seu lugar nesse universo criminoso. Na verdade, ele não quer só assegurar o seu lugar, ele quer mais do que ele tinha antes. Agora ele quer tomar o lugar desse povo todo e se firmar como o grande chefão do crime que ele vem a ser nos quadrinhos na versão original. E esse passa a ser um objetivo que a gente partilha também, justamente porque a série soube apresentar bem essa situação onde um personagem ruim, um vilão, que é o Pinguim, está cercado por personagens ainda piores, ainda mais desprezíveis e que usufruem de uma posição de vantagem em relação ao protagonista. E geralmente em histórias desse tipo, a nossa tendência é sempre se colocar ao lado daqueles que estão em desvantagem. Nesse contexto, não importa tanto que o Pinguim seja uma pessoa malvada. É alguém que mata a sangue frio um cara desarmado logo no começo da série, só porque ele teve a indecência de trair a Mrs. Maisel. Quer dizer, a indecência de tirar sarro do sonho meio idílico do Oz em relação ao que o mafioso pode ser para sua comunidade. Pensando no exemplo que ele dá do Rex Calabrese e como ele foi honrado pela cidade quando ele morreu. Aqui importa mais o que esse sonho diz a respeito do Oz. Ele diz que a sua ambição pelo poder vem muito mais pelo desejo de ser respeitado, talvez até amado, por aqueles que ele conseguiria ajudar num contexto onde o Estado falhou. Por exemplo, uma eleição que deveria significar mudança em prol do futuro, como a eleição da candidata Bela Real, vai literalmente por água abaixo, né? E o Oz parece querer se enxergar como essa mão que se estende para o povo e oferece um apoio, principalmente àqueles que não nasceram num berço de ouro e que não têm recursos para sair do buraco sozinhos. Aliás, é por isso que é tão crucial que essa adaptação do personagem se distancie da versão original que veio de família rica e mostre alguém de classe trabalhadora, né? Um motorista que vai lentamente subindo pequenos degraus em direção ao topo, mas que percebe que de um certo ponto para cima ele precisa mesmo forçar a sua ascensão, já que ela não vai acontecer naturalmente. Aqueles que estão em cima nunca vão permitir que os de baixo se coloquem no mesmo lugar que eles. E a gente compra esse objetivo, né? A gente torce por ele, muito por conta desses detalhes que humanizam o Oz sem que ele precise deixar de ser a figura criminosa que a gente espera desse personagem. E é claro que isso é feito o tempo todo em filmes e séries dramáticas. Família Soprano, né, é o grande exemplo óbvio aí, com o Tony Soprano sendo um protagonista condenável do começo ao fim da série, mas ainda assim um personagem relacionável. Mas esse é um equilíbrio que eu acho que nem sempre é tão bem alcançado em adaptações de quadrinhos, porque geralmente elas podem contar com a presença do herói e daí meio que se safar com a construção de vilões um pouco mais maniqueístas. Com isso em mente, eu até lembro bastante do Poderoso Chefão 2, especificamente em como ele apresenta duas tramas simetricamente opostas que são cruciais para que aquele filme se conecte com a gente plenamente. Enquanto o Michael Corleone se torna cada vez mais irredimível, cada vez mais manipulador, impiedoso, frio, né? O filme apresenta uma trama secundária que mostra o jovem Vito, interpretado pelo Robert De Niro, se tornando o respeitado Don Corleone que a gente conheceu no filme anterior, Na Pele do Marlon Brando. Uma figura que sim consolida o seu poder através de assassinatos, mas que usa esse poder eventualmente para cuidar da sua comunidade, assim como o Rex Calabrese parece ter feito, se tornando uma referência que o Oz admira. E o meu ponto é que talvez o Poderoso Chefão 2 fosse um filme um pouco pior se ele não oferecesse esse contraponto do Vito Corleone, se a escuridão ao redor do Michael não ficasse sendo contrastada pela trajetória muito mais iluminada do seu pai tantas décadas antes. E não é que o Michael seja um vilão e o Vito seja um herói, mas é que a escala de cinza na composição desses personagens e o resultado final das duas histórias, com o Michael arruinando a sua família, enquanto o Vito preserva não só a sua, mas a família de toda uma região de imigrantes, que torna essa história algo que vale a pena acompanhar de um jeito mais engajado, né? E não só através de um olhar distante que observa e julga os pecados imperdoáveis dos personagens. Aqui no Pinguim, a série consegue um efeito semelhante ao contrastar o Oz e os seus objetivos levemente mais nobres com o resto da família Falcone, que é formada essencialmente por um bando de canalhas privilegiados e preconceituosos. E esse mesmo tipo de humanização acontece também com a Sofia Falcone, que também surge à margem dessa galera por conta da sua suposta insanidade, já que ela passou um bom tempo confinada no Asilo Arkham.
A Sofia surge nos primeiros episódios como uma figura misteriosa e perigosa, com toda uma reputação homicida por trás dela, mas não demora para que a série estabeleça que ela também é constantemente diminuída pela família, constantemente intimidada a se colocar no seu lugar. E a coisa fica ainda mais tensa quando a gente percebe que essas lendas ao redor dela sequer são verdadeiras. A sua internação compulsória foi arquitetada pelo seu pai para que ela parasse de desenterrar a verdade sobre a morte da sua mãe e a de várias outras mulheres. E de novo a gente observa o uso desse mal menor e mal maior, dessa capacidade que a série tem de nos colocar do lado de uma personagem vilanesca, porque os seus antagonistas são muito mais condenáveis. Sem brincadeira, a Sofia Falcone é o que eu queria ter visto a Arlequina da Lady Gaga ser em Coringa Delírio A2. Essa figura atormentada, envolvida com problemas psiquiátricos e que abraça o seu lado mais sombrio como forma de uma vingança relacionável, né? E alguém que fosse uma personagem complexa e suficiente por si só e não meramente uma ferramenta de roteiro usada de qualquer jeito como avatar da toxicidade dos fãs. Aliás, mais um exemplo de como o roteiro foi efetivo em construir esse nosso apego aos personagens e depois usar isso para ficar jogando a gente de um lado para o outro, é que até o Alberto Falcone, que no primeiro episódio parecia só ser um babaca, ganha contornos mais defensáveis quando ele se torna o único membro da família a defender a inocência e a sanidade da Sofia. O que, de certa forma, mancha o senso de justiça e satisfação que a gente tinha sentido por ele ter sido apagado depois de tirar sarro do Oz no começo da história. E daí que vem o ponto alto desse meio da temporada, que surge tão impactante justamente porque a série conseguiu apresentar dois personagens complexos com objetivos em comum, que andam por um tempo lado a lado, mas que estão inevitavelmente numa rota de colisão, o que torna a coisa toda extremamente mais interessante de acompanhar. Será que a gente fica do lado do Oz? Será que a gente apoia a Sofia? Será que a gente segura na mão do Victor e torce para ele escapar ileso desse mundo tão corruptível, mas sofre por antecedência por saber que sair dessa Gotham decadente é praticamente uma impossibilidade? E pior ainda, no caso do Victor, uma impossibilidade por questão de escolha. Ele quis permanecer ali. E daí eu concluo apreciando bastante que a série tenha conseguido fazer a gente torcer não só por um, mas por dois vilões. E agora ela é bem sucedida em fazer a gente ter que escolher dentre esses dois personagens que conquistaram nosso apego, qual deles merece vencer o outro. Já que nesse mundo implacável de chefões do crime em Gotham, como diria o Kurgan em Highlander, só pode haver um. E essa referência não é gratuita porque a gente tem o mesmo Clancy Brown interpretando o Sal Maroni aqui. Mas diz aí nos comentários o que você achou disso tudo. No final da série eu volto pra gente fazer um balanço geral. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e conferir o link aqui na descrição para você conhecer mais sobre a Faculdade Méliès.